Graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus venha nos abençoar, falar conosco através desse programa, porque dependemos da palavra de Deus. Nós necessitamos dessa palavra que é o pão da vida, essa palavra que nos alimenta. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, damos ouvido, recebemos como palavra de Deus, como alimento espiritual. Então isso aí se transforma em vida para nós, se transforma em vigor espiritual, né? Em conhecimento, entendimento, ou seja, te traz vida, te traz te alimenta verdadeiramente, de maneira que você enxerga, você persevera, você discerne, compreende as coisas, se alegra nas coisas de Deus, ou seja, você produz. Então, a palavra de Deus, ela é uma semente, ela é um alimento, ela é uma matéria que produz em você vida, né? Então, a palavra de Deus, ela traz essa vida eterna, como Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando se trata de vida eterna, o alimento é palavra de Deus, né? Então, exige fé, porque tudo que você vai fazer, se você for ver no natural, exige uma fé. O que é isso? É uma crença que você acredita, de maneira que tem uma ação em cima dessa crença. Então, fé é exatamente isso. Quando o escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 11, e o versículo 1, que ele vai falar dos heróis da fé. Então, ele começa esse versículo, o versículo 1, dizendo que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Então, isso é muito claro para explicar no sentido material, natural, né? Que é tudo que você vai fazer, você exige fé. Se você vai viajar para algum lugar, você tem que ter uma ação, você se levantar da tua cama, da tua casa, sair da tua casa e pegar o transporte para ir para aquele lugar. Tem uma ação, senão você não vai. Você tem que arrumar o dinheiro para pagar a passagem ou pegar o teu carro, tem que ter uma ação. Então, se você vai produzir qualquer coisa, construir uma casa, se você quer um salário no fim do mês, você precisa trabalhar, né? Tem que se levantar todos os dias e ir lá trabalhar para que no fim do mês tenha o salário. Se você vai querer produzir qualquer tipo de alimento, você precisa plantar, preparar a terra, tem todo aquele trabalho, com uns meses depois que você vai colher. E tem coisa que você planta e passa anos para começar a colher. Então veja que tudo tem que ter essa ação. Eu acreditei no invisível, mesmo que essa coisa seja visível depois. Seja natural, seja física, terrena aqui, né? Mas mesmo assim eu fiz sem ver, sem enxergar aquilo lá. Eu tive uma ação antes, para depois eu enxergar isso, depois eu ver o resultado. Então o reino do céu, ele é assim também. A gente tem que investir acreditando que existe uma vida eterna, existe uma ressurreição dos mortos, que o próprio Jesus disse que vai chegar o dia em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, todos que estão sepultados, todo o que esteja vivo, o que esteja morto, nesse dia vão ouvir a voz do Senhor.
Então ele está falando de sepulcro porque vão ressuscitar. Ele está falando de ressurreição. E uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então a gente, se acreditar nas palavras do Senhor, que Ele mesmo disse que passa o céu e passa a terra, mas nenhuma das palavras dele passará, então veja que se eu acredito nisso, então vou aplicar a minha vida a isso aí, a conhecer isso, como fazer para mim, no dia que eu ressuscitar, ouvir a voz do Senhor, ou eu mesmo tentando vivo, para mim ser transformado num corpo glorificado, que a Bíblia diz isso, eu ouvi a voz do Senhor, a voz da trombeta de Deus, eu tá pronto. Eu entrar para a vida eterna e não para a condenação eterna. Eu preciso acreditar esse ponto. Depois de eu tomar essa decisão de acreditar que isso é verdade e que vai acontecer mesmo e que eu vou estar diante do Senhor para prestar conta das minhas obras, então vou ter que aprender a fazer isso. É como que eu queira aí produzir soja ou milho, ou seja lá o que você pense que seja, feijão ou arroz, e eu quero produzir, mas eu não sei como é que planta, eu tenho que correr atrás disso aí. Eu tenho que preparar essa terra, aprender a preparar isso tudo, plantar a semente e vou cuidar disso aí. Né? Todo um cuidado com a planta, com o plantio, com a roça, para que venha dar fruto. E eu colher aquilo ali. E não é só para mim comer, porque outro está plantando outra coisa. Eu estou plantando outro está plantando outra coisa, outro está construindo outra coisa, o maquinário para cuidar dessa lavoura. Então cada um está fazendo uma parte e nós todos nos alimentamos. É assim. O reino do céu é a mesma coisa. Eu preciso, se eu acredito nisso, então vou entrar no reino de Deus. Eu vou acreditar. Romanos capítulo 10 e o versículo 17. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu quero plantar soja, eu vou aprender de quem? Eu vou me interessar. Nunca fiz isso. Eu vou com alguém que sabe, eu pego os folhetos, eu vou correr atrás disso aí. De estudar sobre isso, como é que eu faço para preparar essa terra, como é que eu faço para adquirir a semente, como é que eu faço para plantar, como é que eu faço para cuidar dessa planta, até a colheita, como é que eu vou colher, como é que eu vou armazenar, que eu vou vender. Eu tenho que correr atrás de tudo isso para mim colher no final o resultado total e tornar a fazer de novo outro ciclo, um círculo de produção. Então é assim que funcionam as coisas. Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Eu vou ter que aprender de quem? Do próprio Deus. Eu tenho que acreditar. Ou acreditando nisso, eu vou ter uma ação. Então, quando o apóstolo fala aos Coríntios, capítulo 1, aí vai ali, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele está dizendo, a palavra da cruz é loucura para aquele que não quer se salvar. Mas para quem quer salvar é poder de Deus, ou seja, é o lugar certo, é onde eu preciso aprender, é onde eu preciso me alimentar, buscar minha vida. Alimentar a minha vida eterna, a minha vida espiritual, para me enxergar o caminho, caminhar até a morte física e entrar na eterna. Então, aí ele vai dizendo ali que Deus tornou os sábios deste mundo em loucura, né? Ou seja, a coisa é o contrário, quem é sábio em si mesmo se torna louco, né? Então aí ele fala no versículo 21 que o mundo
Deus pela sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Ou seja, a sabedoria do mundo é uma, a de Deus é outra. A do homem é uma coisa e de Deus é outra coisa. Né? O lado humano do homem é uma coisa, terreno é uma coisa, precisa de arroz e feijão para comer, para viver. Água, essa água é natural. O homem não precisa de palavra de Deus, precisa ser guiado pela palavra, o espírito do homem, é isso aí, esse lado espiritual, a vida eterna. Então, ele diz, pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ele está falando de homem mesmo, no mundo. Mas aprove a Deus salvar os crentes que acreditam, pela loucura da pregação. Então você anda o contrário. A gente vai plantar arroz e feijão para sobreviver, construir satélite, construir câmara, isso aqui, tudo. Constrói tudo, é o que tem no mundo que você conhece. Mas você tem que sair disso aí e construir tua vida. Então isso é outra coisa. O crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então veja que em Hebreus capítulo 11, que eu disse aqui, você vai acreditar numa esperança. Você vai esperar. Assim como você planta o milho, aí você vai esperar, mas você acreditou já, preparou a terra, plantou o milho. Aí você está com a esperança de colher o milho, mas você não está vendo o milho. Eu já disse isso umas vezes aqui. Então assim também você não vê o reino do céu, mas existe, você acredita nisso. Então a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. É Jesus vir buscar a igreja e eu vou junto. A prova, a certeza, a prova daquilo que se não vê, não estamos vendo, mas é verdade. Então no versículo 6 de Hebreus 11 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Buscar em Deus. Eu preciso buscar. O que é isso? Vou trabalhar todo dia lá no milharal. Todo dia eu vou trabalhar até eu colher. Então veja que aqui também é a mesma coisa, buscar no Senhor. Aí, mas como é que é isso? Vai para a Bíblia que você sabe. Acredita no Senhor Jesus que começa a se desenvolver, você entra no reino de Deus. Aí você começa a se abastecer desse Deus maravilhoso, de maneira que você enxerga, compreende as coisas, se alegra nas colheitas que você vai colhendo. Você vai produzindo no reino de Deus. Por que eu estou aqui nesse programa? Aqui não tem comercial, não tem nada no sentido natural de eu colher naturalmente. Mas me dá prazer. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração ser um cooperador de Deus. Cooperador. Então veja como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele diz que nós somos cooperadores de Deus, né? Então aqui ele fala aqui, versículo 6 do capítulo 3 de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então a obra é de Deus, é Ele que dá o crescimento. Ou seja, eu estou plantando milho,
arroz, feijão ou soja, trabalhando para um homem, para um fazendeiro. E eu estou plantando, regando, arrumando, ajeitando, capinando, tirando as pragas, combatendo, zelando. Mas esse resultado não é meu, é dele lá. Eu estou trabalhando para um homem lá. Então aqui no reino do céu, eu estou trabalhando para o Senhor. Quem dá esse crescimento não é humano. Aqui eu estou pregando aqui, estou fazendo o trabalho do Senhor, para o reino de Deus. Mas os resultados, esse crescimento, ele vai aproveitar. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados pelo seu decreto, diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, 28. Ou seja, eu faço o meu trabalho aqui, aquilo que Deus me chamou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estou fazendo a minha parte. E Deus, ele leva essa palavra minha e coloca no coração das pessoas. Aquele que aceita, aquele que acredita, Deus trabalha nisso aí. O que é isso? Tem vitamina, tem proteína. Tem aí todos os alimentos necessários nessa palavra para essa pessoa crescer espiritualmente, se abastecer, se alimentar, se revigorar. Agora, porque isso aí é de Deus, não tem nada a ver, eu estou fazendo minha parte aqui, apenas plantei e outro vem e rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então tem que ter esse entendimento e todos também que recebem a palavra, porque às vezes as pessoas ficam apontando, o pastor sem vergonha, não, a palavra é sem vergonha, não. O que ele diz está certo, pega a palavra dele, larga a mão. Então as pessoas têm que olhar por esse lado. Se você for olhar pelo lado humano, o humano não dá crescimento em nada não. Versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Não é nada, irmão. Mas não é mesmo. Porque a única coisa que ele pode ser é servo de Deus e vai salvar no final. Só isso. Mas Deus não dá honra a homem, não. A carne, não. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, é Ele que é Deus, é o dono da obra. Ele é a seara é dele, o reino é dele, não é nosso não. Mas nós podemos ser participantes, nós podemos ser herdeiros do Senhor. É isso aí, como o dono do milho lá, que eu estou plantando, no natural, eu estou lá trabalhando com ele, é dele o milho, é dele a fazenda toda, os resultados tudo lá, mas eu sou participante, eu sou herdeiro, eu estou herdando ali um salário naquilo lá, ele está me pagando. Aí olha aqui, o que eu vou herdar aqui? A minha salvação, né? Olha o versículo 8, o que diz aqui, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. É claro, é o que eu estou acabando de dizer. Então eu estou trabalhando no reino, eu estou recebendo o meu galardão segundo o meu trabalho. Agora, a palavra que eu estou pregando, o resultado dessa palavra é com Deus. Ele leva essa palavra, salva pessoas, outros rejeitam, outros me perseguem, persegue o povo de Deus. Aí já é cada um lá com Deus. Quer dizer, os resultados da palavra é para salvar, mas também condena se alguém não quiser. Mas aí é com Deus. Ele enviou o seu Espírito para convencer o mundo, que é os homens, do pecado, da justiça e do juízo. Não convenceu, mas ficou certo, ficou dito.
O reino de Deus chegou. O reino do céu está aqui. Então veja aqui, aí eu chego aqui no versículo 9, que é exatamente o que me trouxe aqui. Que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Ponto. E vírgula. Então nós somos cooperadores, trabalhador na seara, na vinha, na fazenda, no plantio. Nós somos trabalhadores de Deus, cooperadores do Senhor. Aí ele diz, como ele estava escrevendo aos Coríntios, a uma igreja que ele fundou, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, cabe aqui, essa parte B do versículo, ele dizer: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, casa. É uma lavoura e ao mesmo tempo uma casa que é construída, que mora Deus dela. Se é que aceite, né? Isso aí. Se é que você prepara a tua casa, que é exatamente o teu coração, tua mente, para Deus habitar lá. Porque Deus não habita em templo corrompido. Não habita. Não habita onde habita o pecado. Então entenda que para isso você tem que se limpar. Então quando eu digo isso aqui, irmão, somos cooperadores de Deus, trabalhadores na obra do Senhor, na seara do Senhor, que essa obra, os resultados é só para nós mesmos. Pensa num negócio, o céu não vai crescer não. O que vai crescer é você, que você entra no reino do céu, reino de Deus. Então, no momento desse aqui, eu estou sendo um cooperador de Deus, pregando para você, dizendo para você, entrar para esse reino, acreditar. Depois que você acredita, aí tem uma ação em cima dessa crença, que isso se chama fé, que você agiu, né? Então, eu sou agora cooperador, mas tem momentos, daqui a pouco eu vou para o culto, outras pessoas vão pregar e eu sou lavoura de Deus e edifício de Deus. Então eu vou arrumar esse edifício, essa casa, preparando sempre. Tem algumas coisinhas, entra ali uma barata, um negócio, eu vou jogando para fora, quebra uma telha, eu vou arrumando. Eu preciso manter essa casa de maneira que Deus habite e não saia dela. Vamos falar que seja lavoura. Eu sou a lavoura, estou recebendo a semente. Eu preciso preparar essa terra para receber essa semente e produzir. E eu vou jogando fora aquelas pragas, os matos, ervas daninhas que nascem, eu vou arrancando. Eu vou recebendo a semente. Eu sou a terra que vou receber a semente. E os cooperadores estão plantando em mim. Agora eu estou plantando, mas tem momentos que eu estou recebendo a semente. E precisamos, assim, desse ciclo, trabalhando. Então entenda aí que você é que vai fazer essa limpeza, é você que tem as decisões. Deus não vai decidir nada por você, Ele apenas vai dizer, vai falar, através dos cooperadores dele, dos crentes, dos santos. O que diz em Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir aqueles que seguem a paz, aqueles que têm paz, não é paz mundana não, estamos falando de paz, o príncipe da paz, que é Jesus. Seguir a paz com eles e se santificar, se separar do pecado e se aproximar de Deus, sem a qual tu nunca vai ver Deus, tu fica longe, separado pelo pecado. Então veja aqui que momentos eu sou cooperador, plantador de semente, mas muitas horas eu sou a terra que vou receber a semente.
Então, precisamos dessa ação. Aí a gente voltando aqui em Hebreus 11, quando diz que essa fé é o firme fundamento, você entende o que é fundamento? Fundamentar, ou uma fundação, que vem de fundamento também, uma preparação para a construção de um edifício, para que não haja desmoronamento nisso aí, mas que seja firme, como o próprio Jesus disse, que aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre a rocha. A areia é aquele que ouve, mas não cumpre com a palavra, é um insensato. Então veja que esse firme fundamento das coisas que estamos esperando, né? Firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Versículo 2 de Hebreus 11, olha o que diz: porque por ela, por a fé, os antigos alcançaram testemunhos. Então os antigos acreditaram, sem ter vindo, Jesus não tinha vindo ainda, mas acreditaram que via um Salvador e que precisava ouvir sua voz, ouvir suas palavras. O próprio Moisés disse isso para eles, para os hebreus. Versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então tudo que se vê foi Deus que criou. Não foi feito como o homem faz, o homem inventa as coisas, porque ele pega uma matéria, mistura com outra e inventa uma coisa lá, um objeto. Mas Deus, ele fez todas as coisas. Não foi feito daquilo que nós vê. Aquilo que se vê não foi feito do que se vê. Foi pela palavra do Senhor que se criou todas as coisas. Ele é o Criador, pela palavra. Aí se eu não acredito nessa palavra que pode me salvar, que pode me curar, que pode me guiar, me abastecer, me dar vigor. Não, claro, eu preciso acreditar nisso. Versículo 4: pela fé Abel, oferecendo a Deus maior sacrifício do que Caim, Por que maior? Porque foi espontâneo, foi sem barganha, foi por gratidão a Deus, de verdade, foi com sinceridade, foi reconhecendo que Ele é a fonte da vida, da necessidade que tem de Deus, a dependência que tem do Senhor, para se livrar do pecado, de maneira que possa resistir o pecado. Esse reconhecimento de Abel, a oferecer sacrifício, porque Deus é Deus. Deus é a fonte da vida. Esse reconhecimento que foi o maior sacrifício de que Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Até hoje eu estou falando. Não está falando. Continua falando. Ainda de Abel, pelo seu testemunho, pelo seu sacrifício que ele fez verdadeiro, voluntário, sem querer barganhar do Senhor, vida terrena, mas sim vida eterna. Versículo 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte
e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus, agradou ao Senhor. Antes de ser transladado, ele agradou o Senhor na terra, viveu, andou com Deus, né? A Bíblia diz isso, né? Versículo 6 é o que eu falei. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque assim como você também, é impossível você colher milho se você não tiver fé lá antes. Pode até se comparar assim com o preguiçoso, o relaxado, o insensato. Tem aquele que tem fé, está do lado do que não tem. Você está colhendo milho e ele está dizendo, poxa, devia eu ter acreditado também. Eu até falei que ele não acreditou, que ele estava sendo besta e tudo, e deveria não ter plantado esse milho. Está fazendo o quê? Fica escarnecendo e agora ele está colhendo e eu estou espiando e não estou colhendo nada. É exatamente isso aqui. Sem ação em cima dessa crença, não funciona. Então, preciso, o que é isso? Eu preciso cultuar o Senhor. Eu preciso dizer para as pessoas que Deus é verdadeiro. Eu preciso contar dos testemunhos do Senhor, né? Das obras de Deus que já fez de Adão até hoje e que faz na minha vida. Eu preciso dizer e eu preciso orar, buscar a face do Senhor, preciso ler Bíblia, preciso ter conhecimento, conhecer o Senhor. E eu preciso falar para as pessoas, em conhecer. Vem, rapaz, Deus mudou minha vida. E vou ter vida eterna. Isso aqui é verdadeiro, é realidade. Mais do que a gente vê o natural, as coisas espirituais, é muito mais que isso. Aí você diz, mas como? Que pode ser mais do que o que eu estou vendo. Aí você vê aqui que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente. Está vendo aqui? Exatamente isso. Sem existir nada foi criado pela palavra de Deus, e Ele não pode dar salvação para mim, eu ter vida, eu vou ter um corpo glorificado? Claro! Ele não pode me sustentar como Ele quer? Claro! Só depende de eu acreditar. Então eu preciso passar essa crença para as pessoas. Como é que eu vou produzir o milho sem eu plantar? Não existe. Como é que eu vou ter Deus na vida sem eu buscar? Então preciso buscar no Senhor. Eu preciso fazer o que Ele faz, o que Ele diz para fazer que é. Eu preciso andar como Ele andou, como diz o apóstolo João aqui na sua carta. Primeira carta, capítulo 2, versículo 6. Quem diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Não tem preciso. Então, essa crença me faz produzir em Deus, porque eu vou buscar nele todos os dias, para que Ele possa me abastecer. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, recompensador. Ele paga, Ele te dá galardão, Ele te dá o direito de ser herdeiro do reino do céu. É isso aí.
Então, eu acredito, eu vou fazendo. O que é? Bora cultuar o Senhor. Vamos. Estamos nesse programa exatamente nisso, para te dar um exemplo. Nisso aí eu posso dar nesse programa. Então, vou dizendo, ó, Deus já fez isso e continua fazendo, né? Não só na vida natural, mas espiritual. Né? Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ah, não, mas não há. Que chuva, rapaz, tu é doido, tá maluco? Não vai chover. Não vai ter chuva, rapaz. Vai chover 40 dias aí, vai encher tudo. Ai, não. E ele fazendo a arca. Fé, confiança, com ação. Uma crença com ação. Não, acredita ao ponto de fazer. Então, isso concluiu a fé. Então, do tamanho da tua fé, o tamanho da bênção, né? Não, plantei o roçadinho pequenininho. Ah, não, pode não chover, rapaz, pode... Vai dar um verão, isso não vai produzir nada, vai dar o gafanhoto. Vou fazer só um pedacinho para experimentar. Vai colher só um pouquinho. Plantou muito, colhe muito. Acreditou, quanto mais acredita com essa fé, junto, mais colheita tem. Então entenda aqui que Abraão aqui, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Não, às vezes, quando é para a gente fazer, a gente acha difícil. Para os outros é fácil. No caso de Abraão, Noé, poxa, fazer essa arca, mas eu fazia também. Por que não faz hoje? Só para tu ir para o culto, chegar lá, confessar o nome do Senhor, falar diante das pessoas, sou crente, a partir de hoje eu vou andar com Jesus, eu vou andar no Evangelho, vou fazer a obra de Deus, vou pregar o Evangelho, vou falar dos testemunhos do Senhor e eu vou trabalhar, ajudar os irmãos na obra, pregando esse Evangelho, eu vou partir para cima. O que você não faz hoje? Mesma coisa que as outras pessoas não faziam a arca, não ajudaram Noé a fazer na época. Abraão, Paulo também fazia, se Deus falasse para mim, mas está falando agora com você. Deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, disse Deus a Abraão. E ele foi. Deixou a parentela. Olha que é difícil. O que é hoje para você e para mim? Ah, minha mãe não quer que eu seja crente. Ah, meus filhos não querem. Meu pai não quer. Meus filhos não querem. Meus vizinhos não querem. Não sei quem não quer, eu tenho um emprego ali, eu tenho isso aqui ali, eu tenho uma... Não tem nada. Se você quiser, deixa isso aí. Então as pessoas não aceitam Jesus porque vão falar mal dele, vão dizer que ele é abestado, que deveria não ter feito isso, é um idiota. Aí vai ficar as pessoas dentro da casa contra ele, a família contra. Mas o que tem? Jesus, os irmãos dele eram a favor dele? Não. Aí vai olhar os outros. José era?
Vai olhar outros aí. Você pode ver Jeremias, os irmãos dele eram a favor dele. Não. Então você vai ter que deixar aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmãs, e a si mesmo, e não tomar sua cruz e seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Então, se tiver alguma coisa na tua vida que impede de você seguir Jesus, o Evangelho, então você não está acreditando. Quando você vai plantar a roça lá, você não pode dar ouvido ao vizinho, papai, mamãe. Não, vou plantar a roça, não vai. Não, vou plantar, vou colher milho aqui, ou seja, lá outra coisa. Eu vou colher e vocês vão ver isso, eu vou fazer. Sozinho, vai lá e faz. É o caso de Noé. Ei, velho caduco, não, deixa, vocês vão, um dia vocês vão ver que eu estou certo. Então é assim, Deus ele vai te conduzindo. Abraão saiu sem saber para onde ia, com 25 anos depois que ele saiu montando tenda no deserto e enricando, porque Deus aonde ele vai ele enrica mesmo, na meio da areia, seja onde for. E aí, no deserto não, era na Nova Canaã ali, e aí ele diz, Deus apareceu para ele e disse, Abraão, a tua descendência vai ser mendiga na terra, vai mendigar na terra. Ainda vão ser escravizados por 400 e poucos anos. Quer dizer, mas Abraão estava firmado na rocha, seguro, suportou. Ele foi perceber que Deus não estava falando de uma terra aqui. Tu vai viver só um dia aí, Abraão, você beija, aí eu te levo lá. A prometida mesmo é eterna. É isso aí, ele entendeu isso aí. Né? Ele disse que ia mostrar uma terra para ele, mas é no sentido céu. Né? Então, aí fala aqui, versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Habitando aí pelo meio do mundo como em terra alheia. Depois Deus disse, não, tu vai ficar a vida inteira como terra alheia mesmo, tu é peregrino na terra. Tu não tem nada aqui, a tua terra é no céu. Ou seja, a tua herança é eterna no céu comigo. Aí ele foi entender depois, né? Que é isso que nós precisamos entender. Então ele diz, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício construtor é Deus. Quem é artifício e construtor é o próprio Deus, que é a Nova Jerusalém, né? Celestial. Aí eu pulo aqui um pouco de versículo, acabou o tempo nosso. Aqui o versículo 13. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Ou seja, a conclusão, não colheram o milho. Morreram antes de colher o milho, porque o milho é lá, no céu, é a vida eterna. A colheita total. Então, todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram peregrinos e eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, eles todos morreram entendendo essa situação que eu estou lhe falando aqui. Produzir no reino do céu, para depois dessa morte física, nós alcançar a promessa. É isso aí. Então precisamos ficar atento a isso aí
sabendo que aqui quando vai chegando no final aqui desse capítulo 11, versículo 39, olha o que diz aqui. E todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram ali o final, a colheita, que é exatamente, foram para o céu, foram aguardar o arrebatamento da igreja. Versículo 40. Provando Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então eles não alcançaram, não concluiu a obra. Ainda vai concluir. Da mesma forma é nós hoje. Fazemos, a promessa mesmo era Cristo, né? De vir para resgatar a igreja, para resgatar a humanidade. Esses homens morreram sem Cristo vir. Aí Cristo veio, ele resgatou a humanidade. Mas estamos aqui, ainda na mesma batalha, mas com a maior certeza, né, de que a vitória está garantida, né? Então, com essa certeza aqui que você tem que ter, essa certeza. Cristo já veio, ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, dizendo, eu venho buscar vocês. Então, precisamos acreditar, fazendo a obra de Deus, até chegar esse dia, né, que o Senhor vai chamar todos nós e subiremos ao encontro dele nas nuvens, e assim ficaremos com o Senhor para sempre. E todos esses aqui também, porque acreditaram em que Deus tem o seu reino para todos aqueles que acreditam nele, né, que tem fé e faz a obra do Senhor. Permite, né, viver como peregrino nessa terra. Aí você vai ver o jeito, como o inimigo, o príncipe deste mundo, engana as pessoas com as riquezas dessa terra para ofuscar a glória do Senhor nas nossas vidas. Mas nós não podemos trocar, precisamos trocar as coisas materiais pelas espirituais, as coisas terrenas pelas celestiais. É isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar, acreditando, vamos orar, né, para que Deus venha abençoar e nos dar essa crença cada vez mais, essa fé, essa esperança, essa certeza, essa confiança no Senhor. Né? Precisamos buscar sempre no Senhor. Que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela maneira que tem nos conduzido, nos ajuda a ser mais crente, a andar na Tua presença, a fazer o Teu querer. Abençoa todos aqueles que nos assistiram, meu Senhor. Ajuda essas pessoas a compreender, a entender, a crer, a agir de maneira que seja aprovado, justificado pela fé, Pai, e seja galardoado a cada um. Abençoa a cada um, meu Deus, dá saúde, dá vigor a cada um em prosperidade. No nome de Jesus nós pedimos e já por fé nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.